Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? E Matias Lacava, finalmente o Santos confirmou a contratação do jogador, que deu, né, o que falar nas redes sociais, torcida comemorando, Soteldo desejando boas-vindas ao jogador venezuelano, e vamos entender toda a questão contratual e também aonde ele pode ser utilizado, se já chega para a base, se chega para a equipe profissional. Vamos entender tudo isso. Tem também o Ed Carlos, que era da base do São Paulo e agora está no Santos. E, infelizmente, temos notícia de dois atletas que até poderiam ser aproveitados na partida contra a Juazeirense, que vão precisar passar por um procedimento cirúrgico. Então, vamos comentar tudo isso neste vídeo, mas antes eu quero te dar uma dica para você baixar o aplicativo da OneFootball ou aqui pelo QR Code ou no link da descrição. Você terá acesso ao campeonato alemão, aos jogos ao vivo e totalmente gratuito. Só baixar o aplicativo da OneFootball. E além disso, né, todas essas notícias do Santos que a gente comenta aqui, você encontra lá na OneFootball. Coloca o Santos como a sua equipe favorita e você sempre será notificado. Essa do Matias Lacava fui notificada aqui pela OneFootball, então recomendo, tem estatísticas, tem notícias, escalações, tempo real dos jogos, então não perde tempo e baixa o aplicativo da OneFootball, que também são parceiros aqui no canal. E vamos começar com notícias que não são boas, que é a questão do John e do Kevin, que infelizmente vão precisar passar por um procedimento cirúrgico. O Santos colocou nas redes sociais o seguinte: o departamento médico do Santos informa que o goleiro John e o meio-campo Kevin passarão por procedimentos cirúrgicos nesta quarta-feira com o Dr. Moisés no Hospital Albert Einstein. Kevin sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante o treino realizado no CT da Chape na segunda-feira, enquanto que John teve constatada uma lesão meniscal no joelho. Então, né, infelizmente, o tempo de recuperação deve ser longo, principalmente nessa questão do Kevin. Então, boa recuperação para os dois. Até mesmo o John, né, se falava que ele poderia jogar como titular e até mesmo poupar o João Paulo para a partida contra a Juazeirense, mas infelizmente não será possível. Mas, volto a dizer aqui, melhoras aos dois, que eles possam voltar, né, e atuando em grande nível para ajudar o Santos. E vamos agora falar sobre a questão de contratações que estão confirmadas aí, informação da Tribuna, que diz o seguinte: ex-São Paulo, Ed Carlos assina contrato em definitivo com o Santos até junho de 2023. O meia Ed Carlos é o reforço do Santos e o atleta chega a princípio para atuar no Santos B. Com 20 anos, o jogador era um dos destaques da base do tricolor. O alvinegro praiano contratou o atleta após ele rescindir seu vínculo com o time da capital. Mesmo com o técnico Fernando Diniz de olho em Ed Carlos, ele deve disputar a Copa Paulista atuando pelo time de aspirantes do Santos. O jogador é conhecido por versatilidade, sabendo atacar e defender. O atleta ficou 8 anos na base do São Paulo. Então, né, seja bem-vindo também o Ed Carlos. Era de fato um jogador que era muito bem visto, né, na categoria de base do time paulista, mas acabou rescindindo o contrato, não conseguiu se acertar e agora está no Santos. Então a gente espera que ele tenha uma evolução bacana também na equipe sub-23, né, de aspirantes, e vai continuar sendo observado pela comissão técnica da equipe principal. Se tiver algum destaque, pode ser aproveitado pelo time principal do Santos, do técnico Fernando Diniz. Além disso, outro jogador, Matias Lacava. O Santos, né, anunciou a contratação também utilizando as redes sociais e o Santos colocou o seguinte no seu site: o Santos terá novamente um jogador venezuelano. O meio-atacante Matias Lacava é o novo reforço do Peixe e chega por empréstimo até o final de 2022, com opção de compra e passe fixado. O jogador de 18 anos estava no Puerto Cabello, da Venezuela, e é considerado uma das grandes promessas do futebol venezuelano. Teve passagem pela base do Barcelona, da Espanha, Lazio da Itália e Benfica de Portugal. É da seleção sub-20 de seu país e também já foi convocado para o time principal. E, inicialmente, Lacava fará os trabalhos na equipe sub-23, dentro do processo de transição, visando uma rápida adaptação em seu novo clube. Então, a mesma questão do Ed Carlos, né? Chega para reforçar o time de aspirantes do Santos,
se tiver destaque, vai reforçar o time principal. E tem uma aspas aqui do Rueda que o site oficial do Santos colocou também. Abre aspas. Sem dúvida, é um importante reforço para o Santos e já estávamos monitorando fazia tempo por seu potencial. Um jogador que estava sendo procurado por vários clubes, mas escolheu o nosso time. Seja bem-vindo, Lacava, foi o que disse o presidente do Santos, Andrés Rueda. Essa questão de outros clubes também que estavam de olho, o próprio Mazuco tentou levá-lo para o Cruzeiro, mas acabou que não teve, né, um desfecho positivo, principalmente parte salarial. O Inter também chegou a ficar de olho no Lacava, até mesmo junto com o Santos, mas o Santos conseguiu convencer o jogador, né, gostou do projeto para jogar aqui no Santos, então ele vem. E outra questão, né, que você me pergunta, Nájila, como que ele joga? Ele pode jogar até mesmo ali na faixa de campo do Pirani, ou também jogando mais aberto, né, como de fato um ponta. Aí precisa ver aonde ele vai se adaptar, aonde ele vai jogar na equipe sub-23 e principalmente, né, caso ele se destaque, aonde o Fernando Diniz entende que ele pode somar mais, ou jogando ali pela ponta, ou mais aquela faixa de campo do meio, principalmente, né, a função que o Pirani geralmente faz quando está jogando. Eu tenho uma teoria da conspiração, não sei se é verdade ou não, mas é uma teoria que eu tenho, quero compartilhar com vocês. Fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês nos comentários. O Santos está contratando vários jogadores para a equipe sub-23. Teve o Luiz Henrique também, um outro atacante do Curitiba, agora o Ed Carlos, o Lacava, tudo para o sub-23. Será que são jogadores que o Santos não está de olho para o elenco principal, mas fala que é para o sub-23 para tirar um pouco da pressão? Porque imaginam, né? O Lacava já vem com essa pressão de ser o Messi venezuelano, principalmente pelas categorias de base, né, de grandes clubes da Europa que ele passou. Então já chega com uma certa pressão. Imagina se ele entra, faz 1 ou 2 jogos ruins, a torcida já vai cair em cima. Então, não sei, pode ser uma estratégia do Santos falar que inicialmente é para o sub-23, ou até mesmo é um novo processo que o Santos está querendo implementar, né, de jogadores de fora primeiro começarem no sub-23, depois serem promovidos, enfim, né, vamos acompanhar como que vai ser essa evolução. Mas eu gosto dessa movimentação do Santos, né, apostando em jogadores jovens que têm potencial e a custo baixo. Isso que é importante. Chega por empréstimo com valor de compra fixado. Imagino que não é nada, né, muito caro para o Santos, principalmente porque o Rueda quer ter essa questão financeira bem equilibrada. E se não der certo esse período de empréstimo, aí ele volta, né, segue a vida dele. O Santos não tem essa questão de já ter comprado o jogador. Então acho que é uma questão inteligente. Só para a gente ressaltar aqui, o Porto Cabedelo é uma equipe que pertence ao pai do Lacava, que é governador também lá na Venezuela. Então fica aí essa curiosidade. É um jogador que tem características um pouco parecidas com a do Soteldo, principalmente por conta da velocidade, da forma como gosta de conduzir a bola, enfim. E vamos ver como ele acaba se adaptando aqui no Brasil. Mas a torcida ficou bem empolgada, até mesmo o Soteldo colocou nas redes sociais desejando boa sorte ao jogador. E eu acho que é esse caminho, né? Temos que apostar em jogadores jovens e até mesmo do mercado sul-americano. Às vezes a gente gasta milhões em jogadores, até mesmo brasileiros, que acabam não virando em nada, ou até mesmo milhões em destaques sul-americanos, mas a gente pode, né, monitorar e contratar boas promessas que estão se destacando no mercado sul-americano. Então, acho que isso é uma questão muito interessante. Sempre cito aqui, e nunca é tarde, né, para citar mais uma vez, a questão do Mazuco. Cano e Benítez, ele que levou para o Vasco. Eram jogadores que não eram tão hypados, digamos assim, aqui no Brasil. Ele conseguiu levar para o Vasco, que também tem problemas financeiros, o Vasco que acabou depois caindo para a segunda divisão. Então, o Mazuco conseguiu convencer. Então, a gente pode utilizar também, né, dessa boa, essa persuasão que o Mazuco tem para conseguir convencer os jogadores. Somado a isso, a questão financeira, né? Soltamos um vídeo aqui falando das dívidas, 115 milhões que o Santos conseguiu pagar já nesses primeiros 8 meses. Então, tudo isso também vai fazendo com que o Santos tenha mais facilidade no mercado. Não precisa gastar milhões
para se reforçar. Você precisa ser certeiro, acompanhar o mercado, ver quais são as possibilidades que você pode trazer para reforçar o seu time e não ter pressa. Acho que é bacana essa transição. Começa primeiro no sub-23, aí se tiver um destaque, vai para a equipe principal, para você também não pular etapas e, de uma certa forma, você deixar a torcida ansiosa, né? Essa questão de Messi venezuelano, enfim, a torcida já fica, né, principalmente por ser venezuelano também, tem aquela memória afetiva com o Soteldo, então acho que é interessante a gente ir com calma e, sinceramente, gosto, né? O Ed Carlos é um jogador que foi destaque na base do São Paulo, que é uma base que também revela bons jogadores, ficou 8 anos lá, agora está no Santos, e o Lacava, que é uma promessa da Venezuela, quem sabe não dá certo aqui no Santos, que eles sejam bem-vindos e possam ajudar a gente nos próximos anos que vão ficar por aqui. Esse foi o vídeo, quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever caso você não seja inscrito, porque todos os dias temos conteúdos sobre Santos Futebol Clube. E também baixa aqui o aplicativo da OneFootball, principalmente você que está pelo celular, né? Coloca lá na OneFootball, o link está aqui na descrição, ou pelo computador, coloca a câmera aqui e baixa o aplicativo que ajuda a gente demais. Um grande abraço para vocês e até a próxima.